obrigado, Senhor, por esse momento precioso. Abacuque capítulo 3, louvado seja Deus. O versículo de número 2, lido no começo do culto, louvado seja Deus. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Que Deus, em Cristo Jesus, continue sendo adorado e glorificado. Eu confesso que se eu não tivesse a oportunidade de pegar no microfone e tivesse que retornar para casa, como Deus já tem falado aos nossos corações, como recebemos gostoso a palavra de Deus, o trabalhar do Senhor, e prestando atenção em tudo que o Espírito Santo vem falando e fazendo através dos nossos irmãos que nos antecederam. Louvado seja Deus. Como é gostoso a gente literalmente poder sentar na presença do Senhor, adorar, aprender e glorificar o nome santo do Senhor. Desde já eu também quero apresentar a saudação dos nossos irmãos da Igreja Pentecostal Vida e Unção, onde o meu irmão é o pastor Ivan. Louvado seja Deus, a nossa família. Nós estamos adorando a Deus por esta rica oportunidade e saudar os nossos irmãos em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Igreja do Senhor, é muito propício nesta alegria que nós estamos apresentando de poder adorar a Deus, nessa comemoração, mais um ano de trabalho para louvor e glória do nome santo do Senhor. É muito propício a gente olhar e rogar a Deus em meio a tudo que nós estamos atravessando de bênção e de vitória. De bênção e de vitória. Tudo isso que nós estamos atravessando com vida e vida com abundância. É muito propício a gente adorar a Deus. É muito propício que tudo que está acontecendo aqui, a gente poder adorar assim com todo esse fervor, poder glorificar e saber que a resposta de um homem, a resposta ao nosso Deus, através da oração que um homem fez, falando: Senhor, aviva. E o avivamento veio. E o avivamento veio, o avivamento desceu. O avivamento, ele desceu, quando o avivamento, em resposta a esta oração, acontece, nós vemos um servo do Senhor descrever o avivamento de uma forma muito simples, porém com muito poder. Ele falou assim, que o avivamento, sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome desse avivamento, em nome de Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o nosso avivamento. Aleluia, Ele é o avivamento. Mas nós vemos aqui, se nós fizermos algumas considerações, e o que é propício, porque nós temos que observar. A palavra diz que o nosso culto é com entendimento. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu, em meio às suas muitas cartas de prisão, de aflição, quando ele escreveu aos irmãos de Roma, ele disse algo que é muito profundo, e que eu vi acontecer, e participei desse acontecimento aqui nessa noite, pastor Ana. Meus irmãos pastores, eu vi acontecer aqui, participamos, adoramos, celebramos com muita propriedade. Louvado seja Deus, porque o que o apóstolo Paulo falou, o pastor que me antecedeu, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus fez o apóstolo Paulo lembrar. Fez lembrar. Então, o que ele lembrou? Ele lembrou com certeza que em meio a tudo que o povo de Deus passou, atravessou, desde que o Senhor pregou as boas novas a Abrão, um homem da terra da idolatria, um homem da terra da prosperidade, mas dos deuses estranhos, aos quais Abacuque vai
literalmente aqui, em profecia, ele vai, como instrumento de Deus, combater, vai falar, tudo bem, os materiais estão aí, são inertes, não tem vida. E aí o Senhor usa ele para falar assim, do que vai adiantar depois que a obra estiver colocada lá no lugar? Então agora Deus pega um homem chamado Abrão, faz uma promessa para ele, que se fosse eu ia falar, Senhor, mas para onde é mesmo? Que ele falou, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Muito bem, o Senhor pregou o evangelho a Abrão, falou para ele que faria algo novo na vida dele, e é interessante porque conforme o Senhor foi falando com Abrão, sabe como que o Senhor foi trabalhando na vida dele? Foi trabalhando na vida dele, colocando cada vez mais forte o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Abrão, quando ele saiu, ele não sabia para onde ele ia, mas ele tinha consciência de quem era que estava falando com ele. Em obediência ao Senhor, ele foi. E quando ele foi, o Senhor, em meio à jornada, fez com que ele parasse um instante, para que ele cultuasse, para que ele visse o que uma das nossas irmãs aqui ministrando falou, que não depende de nós, não somos nós. Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Não depende do que eu posso, do que eu quero, do que eu faço, de quanto eu faço, não. Depende de quem chamou para a obra, da unção, quem foi que derramou. Aleluia. E o Senhor estava chamando Abrão para fazer algo novo que nem ele sabia o que era. E ele caminhou pela fé. E aí, nessa caminhada da fé, o Senhor fala assim para ele, olha para cima, vê se o que você vai enxergar, se você consegue contar, porque as estrelas o Senhor chama pelo nome, cada uma delas pelos seus nomes. As nações para o Senhor são como a gota de um balde. A obra de Deus, ela é terrível. E o que o Senhor estava falando para Abraão, quanto você pode, não pode. Assim será a tua descendência. É aquilo que não depende de você, depende de quem está te convocando. Pode ir que eu sou contigo. E Deus deu inúmeras provas. Em meio às muitas provas, em uma delas aqui, o próprio Abrão, ouvindo a voz da sua esposa, ele fez o que não deveria, e ele tinha 86 anos quando nasceu Ismael. E a voz do Senhor ele só ouve com 99 anos. 13 anos a palavra do Senhor deixa claro um período em que o Senhor não fala com Abrão, e quando fala diz assim, Abrão, ele diz, eis-me aqui. O Senhor falou para ele assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Porque a obra que Deus nos chama, a obra que o Senhor nos convocou para fazer, ela é perfeita, mas não é perfeita porque nós o somos, é perfeita porque Ele é perfeito. É perfeita porque a palavra do Senhor não falha. É perfeita porque Ele garante, aleluia, Ele é o que é. E no meio da caminhada, então saiu da terra da idolatria, aí o Senhor Deus Todo-Poderoso faz com que um homem de 100 anos seja pai, a mãe de 90 anos gerou, o que humanamente falando seria uma loucura dos séculos, né? Mas nasceu o riso, nasceu a alegria, a promessa do Senhor, porque Deus não falha. E quando nasce o riso, e o nome do Senhor é glorificado, através do riso nasce um dos filhos em que literalmente o Senhor tem que se fazer mudar o nome. O nome do riso é literalmente o Isaac do Senhor, que tem o seu Jacó, e o Senhor precisa trabalhar em meio às muitas lutas do Jacó, aquela pessoa que queria porque queria e já tinha a promessa do Senhor, mas Deus precisa mudar o nome dele para Israel. Em Israel, o Senhor Deus Todo-Poderoso vai trabalhando, porque nós vemos o que é literalmente a vida de todo servo de Deus. A vida de todo servo de Deus é de altos e baixos. Nenhum de nós pode falar assim, estou 100% em espírito, estou 100% no céu, na glória, não. Tanto não estamos que um dos pastores que antecedeu, ele fez menção daquilo que o apóstolo Paulo falou, vem para o culto racional, e aconteceu aqui, e está acontecendo nessa noite. Porque no Salmos de número 100 o Senhor fala assim, eu uso o salmista para expressar assim, celebrai com júbilo. Eu participei, eu estava aqui, não é falar assim, não, eu só assisti, não. Deu para vibrar junto, pastor. Deu para adorar junto, deu para falar, meu Deus, o Senhor está nesse lugar, está nessa casa de oração.
Em meio à pandemia, olha como que nós estamos adorando e com consciência, porque celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto, sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, em seus átrios com hino. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom. Eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Quando o apóstolo Paulo escreve aos romanos, aos irmãos lá em Roma, que ele fala assim, rogo-vos, pois irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Deus, para que tudo isso? Para que experimenteis. E acredita a igreja que está adorando, e é o que o Senhor está fazendo, e vai experimentar com toda certeza. Com o que nós estamos fazendo aqui nessa noite, não tem como não experimentar. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós olhamos o pedido de Abacuque ao Senhor, com tudo que o Senhor lhe mostrou em visões, na carne o que Abacuque viu, alguém diria, mentira, não vai acontecer. Não vai acontecer. O que os caldeus se levantarem? O povo vai cativo, vai preso? Então vem o tempo que a aflição vai tomar conta. Então vai chegar um tempo em que haverá a incredulidade, porque quando vem a aflição, quando vem a luta, quando vem a dificuldade, que é necessário que aconteça, Deus quer que se manifestem os fiéis. Porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Em meio à luta, não são todos que estão dispostos para chegar e falar assim, Senhor, a palavra do Senhor não falha. Mas aí nós vemos o Senhor Deus Todo-Poderoso mover o seu exército, como fazemos parte desse exército, que Abraão não pôde contar, porque ele não pôde contar, ele viu o que está acontecendo pela fé, mas ele não pôde contar, ele não tinha como olhar para cima e falar, são tantas, não. Aí nós vemos o Senhor Todo-Poderoso nos fortalecendo para estar aqui, para não somente o 19º aniversário, não, mas para dizer assim para Deus, Senhor da glória, a jornada continua. Não é a vacina que está nos fazendo prevalecer. Não é a autoridade governamental que eu tenho que honrar, a autoridade constituída por Deus. Mas não é o tanto de dinheiro que se tem ou deixa de ter, não. É a resposta que o Senhor deu à oração de alguém que viu a aflição. Porque o Abacuque, ele só viu a aflição. O Senhor mostrou para ele. E o mais interessante, olha como nós estamos aqui nessa noite, o pastor, com a graça de Deus, pegou e falou assim, quem de nós aqui está passando falta de alguma coisa? O que o Senhor mostrou para Abacuque, ele em oração, ele podendo, ele falava, Deus, passa isso para lá, não deixa acontecer não. Não, eu sei que o Senhor é fiel, eu sei que é o Senhor que está anunciando, mas na oração de Abacuque, ele ficou pesaroso, apesar de profeta, para falar, mas peraí, Senhor, mas o Senhor vai permitir que o ímpio reine? O Senhor vai permitir que haja o cativeiro? O Senhor, aquela questão assim, eu sou profeta, eu sou de Deus, eu creio no Deus do céu, mas se houver uma possibilidade, porque para o Senhor nada é impossível, eu vou pedir para que não aconteça. E o Senhor não mudou a palavra. O Senhor não mudou a palavra porque quando o avivamento veio, o avivamento disse algo que é de suma importância para todos nós. E eu louvo a Deus por entrar por estas portas nessa noite e observar e fazer parte dessa grande diferença do que está acontecendo aqui. Porque humanamente falando aí fora, os que não têm o temor do Senhor, diria para mim e para você, parabéns por isso que você está fazendo. Porque você está acreditando, porque não dá mais para acreditar.
Quantas pessoas que nós não estamos encontrando e evangelizando, que quase falando assim, como já o apóstolo Pedro escreveu, falou assim, ó, desde o dia dos nossos pais alguém diz assim, a vinda dele, mas que nada, que acontece nada. Mas o apóstolo Pedro falou assim, ó, mas o que as pessoas não desconhecem é isso, que para Deus um dia é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. Ele não é tardio, ele é longânimo, ele não quer que ninguém se perca. Agora, para não se perder, olha como Deus, o Espírito Santo vem trabalhando desde o começo do culto. Como que eu não me perco? Eu ouvi, Senhor, a tua palavra. Eu guardei, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Senhor Deus, eu sei que o Senhor está no controle do negócio. É só assim, porque o Abacuque, ele faz aqui nesse capítulo 3 um salmo, né? Ele salmodiou. Capítulo 3 aqui ele salmodiou. Mas a gente vê o Abacuque em guerra. A gente vê o Abacuque, através da visão que o Senhor dá, que já se cumpriu, os caldeus levarem, Deus com certeza usou o profeta Jeremias para falar de cativeiro, os outros profetas, e Deus foi trabalhando a medida do povo, por quê? Devido aos altos e baixos. Nós somos seres humanos, nós temos a mente em Cristo, nós temos a mente de Cristo, a nossa mente está no céu, mas os nossos pés ainda estão firmados na terra, e nós somos levados todo dia como ovelha para o matadouro. Então o que o Senhor, aleluia, Ele está nos advertindo nessa noite, através de toda essa festa, todo esse banquete aqui, porque nós somos do Senhor, nós temos dono, nós somos de Deus. O Senhor, em meio às adversidades, às calamidades, Ele nunca vai nos desamparar. E é o que a gente vê aqui, a gente vê nesse capítulo 3, o Abacuque tomando uma posição. Senhor, eu tenho um diálogo com o Senhor já me falou que não vai mudar nada, então a minha posição é... Um dos nossos irmãos disse aqui, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos permanecer, ajuda a gente. Agora o interessante é que o avivamento disse assim, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. E aí ele vai dizer o que o Abacuque pediu aqui. Ele falou assim, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim sois vós se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quando o Senhor Jesus Cristo ele fala isso, ele ainda diz assim, ó, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Ele falou, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. A irmã que estava louvando, adorando aqui, ministrando da parte do Senhor, ela falou assim, ela repetiu as palavras do Senhor Jesus Cristo, quando ele fala assim, olha, não fostes vós que escolhestes a mim, a escolha não foi tua, eu me responsabilizo pela tua vida, pela tua história, pela tua família, eu me responsabilizo com tudo que vai acontecer na tua vida. Ele diz isso quando ele fala assim, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, dá até para respirar, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai, olha que pouco poder que a igreja tem do século 21, para tudo que pedides ao Pai em meu nome, Ele vou-lo conceda. Sabe o que Deus está falando? Olha, eu na tua vida não tem limite. Não tem limite, a resposta. É uma das respostas de um dos homens, que em meio às aflições, estava clamando a Deus e tomando uma posição. Falou, olha Senhor, aviva a tua obra. Já que o Senhor está dizendo e vai acontecer e não tem como mudar, eu vou tomar uma posição. É noite de se firmar mais no Senhor e tomar posição. Porque nós estamos adorando e celebrando, mas tem alguém que está de olho duro assim, falando o quê? Ele não caiu, ela não caiu, ele não parou, ela não parou, o que está acontecendo? Com tudo isso que está acontecendo, por que não para? E aí vai vendo resplandecer a luz do Senhor nas nossas vidas.
Aí alguém vai se motivando, vai se enchendo, não entende com a razão, mas o Espírito vai comunicando assim, ó: servir ao Senhor com alegria. Se apresenta para Ele como com canto. Saiba que Ele que é o que é. Saiba que Ele que está no controle. Saiba que a promessa dEle é: te tomo pelas tuas mãos, tu és meu. Se passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, não te submergirão. Se passares pela ardente expectação do fogo, não vai te queimar. Não te deixarei, não te desampararei. É a promessa de Deus, do Senhor nosso Deus, para quem? Para nós que estamos permanecendo no Senhor. Agora, respira um pouquinho, porque enquanto Deus está derramando para nós, observa o mundo como é que está. Por isso que é decisão. Observa o que acontece com quem não quer. Aliás, o sol e a chuva é para todos. O que nós estamos aguardando, alguém aí fora está esperando chorar. Fala assim: quando que será o próximo sepultamento? Enquanto isso, para nós, a palavra do Senhor se cumpre assim: que Ele virá com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estamos vivos, seremos transformados. Todos juntos nos encontraremos com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Isso é banquete, isso é festa. É festa, o que o Abacuque pediu: o Senhor aviva. Ele falou: vou avivar. Parece que eu vejo o Senhor Jesus Cristo assim. É aquele manso humilde, né? Ele diz assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas parece que eu consigo enxergar o Senhor Jesus Cristo em meio lá às incredulidades dos altos e baixos, daqueles que não estavam acreditando, porque infelizmente não acreditaram. E o João registrou assim: Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Aí entra eu e você: mas a todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Meu Deus do céu! Os quais não nasceram da vontade do homem nem da mulher, mas nasceram de Deus. Nós nascemos de Deus porque lá atrás alguém também não acreditou. Aí o Senhor Jesus Cristo, parece que eu vejo ele dar aquela arrumada na voz, aquela coisa toda, e falou assim: olha, em verdade vos digo. O Abacuque está falando: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aí o avivamento fala assim: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Isto é avivamento. É eu saber, você saber que a morte não tem poder sobre nós. Que no momento em que o Senhor nos fizer fechar os olhos nesse plano, nós estamos passando da morte para a vida. Aleluia, e que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Mas enquanto isso não acontece, qual que é a posição da igreja? O início do culto, posicionamento, louvores, escolha. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele fala algo que nós devemos com certeza fazer todo instante. Já que ele escreveu no capítulo 8, que nós somos levados todo dia como ovelha para o matadouro, eu não quero a festa, pastor Ana, está muito lindo, mas eu não quero a festa só hoje aqui agora. Eu quero a continuidade dela, pastores, eu quero a continuidade dela. Eu já vi que vocês estão vivendo isso continuamente, né? Porque o que está acontecendo aqui não tem como não ser. Mas eu também quero, na minha vida também, eu quero que continue. Eu não quero, pastor Ana, depois que eu passar da porta para fora, aleluia, quando as pessoas começarem a olhar assim, o que está acontecendo, eu quero que cumpra na minha vida e na tua vida e na minha vida, aquilo que o próprio Jesus falou assim. Ele falou assim: olha, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ele falou assim: ó, deixa a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Sabe o que o Senhor Jesus Cristo falou? Prega. E se necessário for, use palavras. É a continuidade da festa.
É a continuidade. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele fala assim, ó, a palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. É a mesma palavra que o Abacuque falou. É o que Abacuque, foi o que ele disse no seu dia. Senhor, o Senhor vai mudar a situação? Porque a igreja está orando, descendo, consagrando, jejuando, buscando, gemendo, chorando, colhendo com alegria. E vai continuar, porque nós somos de Deus. O Senhor é o nosso dono. Mas para que a festa continue, para que aconteça assim, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, façais tudo para a glória de Deus, existe uma condição. E essa condição é, já que eu sou levado todo dia como ovelha para o matadouro, todo dia é uma situação assim, aí você vai desviar, você vai entrar na moda, onde está o teu Deus? É o que mais perguntaram agora na época da pandemia. Se Deus me ama, se Deus é amor, por que Ele está permitindo tudo isso acontecer? Se Deus é Deus, se Ele tem poder, por que Ele deixa acontecer? E as pessoas esquecem o que a palavra do Senhor nos adverte, que se eu não aceitar correção, eu não sou filho, eu sou bastardo, porque Deus, Ele açoita, Ele castiga aquele a quem Ele ama. A palavra da ceia diz assim, se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, com a igreja aqui na terra, Deus está permitindo tudo o que está acontecendo, para que alguém olhe para mim, para você, e fale assim, mas ele não cai não, ela não cai não, ele não para não, não, sabe por quê? Porque eu sou pobre, necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Ele é o Deus da minha vida, o Senhor é a minha rocha, Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação, aleluia. E aí é necessário todo dia, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, e aí não é só dentro da igreja, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se acredita para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Meu irmão, mas eu fiz isso um dia. E alguns dizem assim, apesar dele não ter vindo, e alguns ainda vão dizer, e eu nem sei se ele volta, eu nem sei se ele vem, eu nem sei se vai acontecer. Estamos vendo o quadro do mundo, o que é nos apresentado todo instante. Mas apesar dos altos e baixos da humanidade, Ele virá. Ele virá. Ele virá porque Ele falou assim, vós sois meus amigos se guardarem a minha palavra. Vocês serão meus amigos se guardarem a minha palavra. E Ele ainda foi mais profundo ainda quando Ele fala assim, ó, ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. E aí vem algo que mostra que servir a Deus e adorar com esse fervor que nós estamos fazendo aqui nessa noite, não é mera religiosidade. Que ele falou assim, olha, ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. E aí ele diz assim, ele aponta assim, para a serva do Senhor, desde a pastora, desde a sua família, até os obreiros que nos receberam, Deus abençoe a todos. Ele fala assim, ó, ninguém está tomando a minha vida de mim. Eu estou entregando, eu estou entregando a minha vida voluntariamente e a tomarei de volta. Não existe nenhum outro Deus, e Abacuque falou isso. Ele falou assim, ó, deixou bem claro assim, ó, o Senhor Jesus Cristo, Ele falou, eu dou a minha vida e toma-la-ei de volta. O que Ele fez? Se rendeu no madeiro. 3 dias depois, em meio à incredulidade, o povo do alto e baixo, nós, a igreja, o povo, já desde a sua época, desde a fundação do mundo, o povo, meu Deus, e agora? Ele foi crucificado, e agora, o que vai acontecer? Ao 3º dia entre os apóstolos, ele fala assim, morto não fala, ele apresenta e fala assim, paz seja convosco, paz.
paz. Sabe o que é você? O que nós estamos atravessando hoje, independente do que você estiver passando. Você veio aqui, apresentou um louvorzão, alguém fala assim, meu Deus, mas ninguém sabe o que está acontecendo na minha vida. Pois é, ele sabe, mas a palavra dele é assim, ó, paz seja convosco. Aí respire, todo poder é me dado nos céus e na terra. Sabe assim, você poder chegar e falar assim, porque ele vive, eu posso crer no amanhã? Porque os da antiga aliança pregavam sobre o Cristo que viria. Porque de Gênesis a Apocalipse o tema central é Jesus. E agora nós pregamos o Cristo que já veio e que virá. E que disse assim para mim e para você assim, ó. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Quando ele estava falando, ele não estava falando apenas com seus apóstolos. Ele estava falando para toda a sua igreja, a igreja que ele disse assim, quem dizem os homens ser o filho do homem? Quem dizem os homens ser o filho do homem? Ele estava fazendo uma pergunta porque comendo, bebendo, calçando, vestindo deserto, deserto banquete, deserto festa, banquete, pessoas tendo a vida transformada, mas alguns, se fosse hoje seria assim, quem é ele? Genésio. Genérico, sei lá quem é alguém que está fazendo um milagre aí, quem sabe não vai colocar sei lá o que, será que coloca, vai usar o que, um chapéu, um boné, não sei, genérico, Genésio, lá disseram assim, sabe quem estão dizendo que o senhor é? Jeremias, Elias, um dos profetas, não sabiam quem era Jesus, igreja do Senhor, estavam comendo, bebendo, calçando, vestindo, sendo cuidados no deserto. Jeremias, Elias, um dos profetas. E ele falou assim, vós quem dizeis que eu sou? O Espírito de Deus revelou para Pedro quem era o Senhor Jesus Cristo. E Pedro abriu a boca e falou assim, ó, tu és a rocha de escândalo. Aquela que os edificadores rejeitaram. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor Jesus Cristo olha assim para ele e fala, apontou bem assim, falou, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu vou falar para você, você é pedra pequena, você é Cefas, tu és Pedro. Agora, sobre esta pedra de escândalo, sobre esse Cristo, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. O avivamento desceu. Viveu, ressuscitou. Aleluia. Morreu, ressuscitou. Vive para sempre. E enviou o seu Espírito Santo que habita em nós. E para ficar muito maravilhoso o que ele está fazendo, para ficar muito gostoso, eu posso olhar para você, você olhar para mim, a gente olhar um para o outro aqui agora, e tomando posse da palavra do Senhor, acreditar numa coisa, que Deus está tomando conta de nós, de cada um de nós, do alto da cabeça à planta dos pés, nos mínimos detalhes, sabe por quê? Resposta de alguém que viu a aflição chegar, já passou aquela de Abacuque, os caldeus tomaram conta, Jeremias profetizou, depois Daniel, quando completaram-se os 70 anos, lembrou, conversou com aquele que Deus tinha falado assim, ó, não tinha nem nascido o meu servo Ciro, aquele Ciro, quando Daniel viu o tempo da profecia, veio a libertação, tudo para cumprimento da palavra do Senhor. Aí a pergunta para mim e para você seria assim, se na antiga aliança Deus cumpriu tudo o que Ele falou que Ele faria, imagina o quanto Ele não vai cumprir aqui hoje, aqui e agora, na minha vida, na tua vida, na nossa história, só porque Ele é Deus. Em outras palavras, não precisa temer, deita,
dorme, acorda, levanta, glorifica, exalta o nome santo do Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. Toda e qualquer situação está no controle dele. E aí o que acontece? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Ora, há aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder que em nós opera. Ora, a ele seja dada a glória na igreja, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. O desafio hoje aqui nessa noite é só adorar. É só acreditar. Você já está na presença, fica tranquilo. Não se move da posição. Não saia da posição que o Senhor te chamou. Porque nós somos um povo especial, zeloso, de boas obras. Povo que o Senhor adquiriu para louvor e glória do seu nome. Onde você colocar a planta dos seus pés, daqui por diante somente não. Desde o dia em que o Espírito Santo, aleluia, começou a trabalhar na sua vida, que você falou, eu preciso servir esse Deus, foi obra do Senhor, não foi obra nossa. Onde você colocou a planta dos pés, haverá diferença, sempre haverá diferença. Vai haver salvação de almas, libertação de vidas. Alguém vai continuar conhecendo e sendo liberto, conforme está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí milagres vão continuar acontecendo. Você pode não se aperceber, até mesmo quantos livramentos, mas quanta coisa que Deus não está fazendo e continuará fazendo através de quem? Também, eu creio, pastora Ana, através da sua vida, sim. Através da vida da liderança, dos nossos irmãos que estão louvando, sim. Mas cada um de nós temos a nossa importância para Deus. Deus vai continuar salvando e libertando vidas através da tua vida, através da tua história. Acredita nisso, não sou eu que estou falando. Resposta de oração, ele falou, Senhor, já que eu não tenho como parar as tragédias, aí vem Jesus. O Senhor Jesus dando a obra. Ele fala, vocês vão ouvir de guerra, rumor de guerra, peste, fome, terremoto, filhos contra pai, pai contra os filhos. Nós temos como parar isso? Não. O próprio Jesus disse que aconteceria. Ele falou que ia acontecer. E quando ele falou, ele disse no evangelho que foi escrito aos judeus. O evangelho segundo escreveu Mateus. Ele disse, é somente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não cessa de buscar em primeiro lugar, mas essas coisas vão acontecer. Senhor, mas tem como mudar? Não. Se fosse para o Abacuque, que o Abacuque estava pedindo, ele ia falar, não vou mudar, Abacuque, fica tranquilo. Você vai repousar, você vai descansar, mas o que tem que acontecer vai acontecer, não tem para onde correr. E o que você tiver que escrever, inclusive a respeito disso, escreve em letras garrafais, para que quem olhar de longe assim enxergue e saiba assim, ó, quem está falando é o Senhor Deus Todo-Poderoso e vai acontecer. O mal vai assolar. E aconteceu. Agora nos nossos dias, quem está acima de Abacuque, quem está acima de Jeremias, quem é além de Elias, quem é além de Moisés, aleluia, já deixou claro, peste, fome, terremoto, filho contra pai, pai contra filho, tem como parar isso, Deus? Resposta da Bíblia, não. Mas eu tenho como ser cada dia mais crente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E falar assim para, olha Senhor, ainda que tudo isso aconteça, eu tenho que tomar a minha posição. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou servir, me ajuda, me fortalece, me segura que eu vou embora. Eu vou servindo, eu vou adorando. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Obviamente, como nós não conseguimos mudar a estrutura de coisa alguma, quem faz a obra literalmente é o Deus Todo-Poderoso. Já que o justo viverá pela fé, a gente vai orando e vai caminhando, e vai chorando, e vai gemendo, e vai colhendo com lágrimas aquilo que é a vontade do Senhor. Qual que é a vontade do Senhor? Ela é boa, perfeita e agradável. Qual que é a vontade de Deus? A nossa gratidão, a nossa santificação. Em uma das suas epístolas, o apóstolo Paulo diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Para encerrar e para a gente calcular gostoso, já que Deus está trabalhando, e porque somos milagres das mãos do Senhor, calcula isso. Você acredita que
o que o mundo está querendo lançar para cima da igreja, falar que nós não conseguiremos, Deus nos tiraria das trevas para a sua maravilhosa luz, para perecer em meio à sua obra? Resposta: não, porque aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia do Senhor Jesus Cristo. Essa mão que nós levantamos para adorar a Deus, é a mão que você coloca no tórax, é a mão que você coloca em cima do irmão, é quando você chega no lar, quando você está no seu trabalho, quando você está no banho, na hora que você deita para dormir, na hora que você está literalmente lá descansando no Senhor. A palavra continua se cumprindo assim, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Senhor, eu não tenho o poder de mim mesmo mudar. O que o Senhor falou vai acontecer, mas eu vou tomar a minha posição. E se você está pronto para tomar a sua posição, eu também já tomei a minha. Peço à igreja que se coloque em pé. Qual que é a palavra da vitória? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Feche os teus olhos gostoso aí. É 19º aniversário, a gente pode renovar a aliança quantas vezes for, já que onde há o Espírito há liberdade, que onde há o Espírito de Deus há liberdade. Fecha os teus olhos, coloca a tua mão no teu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele falou assim, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus, com toda a liberdade, em meio a tudo que Deus possa permitir acontecer no planeta, ou em meio a todo o universo. Agradece ao Senhor porque você é templo do Espírito Santo. Fala: Senhor, obrigado, Deus. Essa noite é noite de vitória, é noite de bênção. O Senhor não me permitiu mudar a posição antes da pandemia, quando eu nem sabia o que o Senhor ia permitir acontecer no mundo. E a palavra do Senhor me dá liberdade para falar assim: olha, eu confesso o Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Senhor, eu creio que o Senhor é o meu Deus. Senhor Deus, o Senhor vai permitir acontecer alguma coisa a mais, na força e no poder e na unção do Espírito Santo do Senhor. Eu tomei uma posição, eu vou servir o Senhor, eu vou adorar, eu vou renovar essa aliança, Senhor Deus, hoje, aqui, agora, enquanto o Senhor me permitir viver na unção do Espírito Santo do Senhor, porque milagre vai acontecer, milagre vai continuar acontecendo. Senhor Deus da glória, o Senhor está me dando a oportunidade aqui hoje, agora, de adorar, de servir, de glorificar. Então, se o Senhor quiser e eu viver amanhã, se o Senhor quiser e eu viver amanhã, será uma nova história, amanhã será um novo recomeço. Quantas vidas não vão se aproximar, quantas vidas não vão se achegar ao Senhor, quantas vidas não vão adorar o Senhor através da obra que o Senhor está fazendo na minha vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por esse 19º aniversário, Senhor Deus Todo-Poderoso, desta igreja que clama, que adora, que serve, que ora, que chora, que desce, que geme na presença do Senhor. Gratos por tão grande salvação nós somos, ó Pai, por essa noite de escolha, porque o Senhor tem em nós templo do Espírito Santo, Senhor Deus, madeira escolhida pelo Senhor, selada pelo Espírito Santo do Senhor, para a salvação de nações, povos, tribos e línguas. E a vida que nós estamos enxergando agora diante do Senhor, a nossa vida diante do Senhor está. Nós adoramos o Senhor e dizemos, ó Pai, eu te louvarei de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Olha, Senhor Deus, não somente a mão, mas a vida do servo do Senhor e da serva do Senhor que se prostra. Olha aquela situação que ele e ela deixaram, Senhor Deus, em oração diante do Senhor e falando: Pai, o Senhor tem poder para mudar. Mas nós aqui estamos adorando, servindo e glorificando o Senhor Deus da glória. Nessa palavra, nesse tema que foi proposto diante de nós, Senhor, eu ouvi a Tua palavra, eu temi. Aviva a Tua obra, Senhor, aviva a Tua obra no meio dos anos a notifica. Na hora da ira, papai querido, lembra da misericórdia, o Senhor lembrou. Obrigado pelas misericórdias do Senhor, que são as causas de nós não sermos consumidos. Obrigado, Senhor Deus da glória, porque até aqui o Senhor nos ajudou.
Obrigado porque o Senhor está movendo a cada um de nós na unção e no poder do Espírito Santo do Senhor. E porque em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós estamos adorando o Senhor, ó Deus amado e bendito, e dizendo, porque dele, para ele, por ele são todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, renova, restaura, fortalece, aviva, vivifica, transforma, ó Deus amado e bendito, converte-nos ao Senhor, e nós nos converteremos, renova os nossos dias como dantes, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Levanta a tua mão agora, aponta as suas mãos para algum lugar onde você imaginar, ou fecha os teus olhos, aponta para a família, para a tua casa, para o teu próximo. Saiba que a tua vida tem poder. Existe o poder de Deus na tua vida, no teu lar, na tua história, tem poder. Aponta a tua mão para algum lugar e fala com Deus uma palavra de gratidão. E ainda se você estiver enxergando onde possa a incredulidade prevalecer, saiba de uma coisa, agora é a hora do milagre. O milagre está acontecendo a renovação, a transformação, está acontecendo cura, está acontecendo libertação, porque Ele está ouvindo a tua oração. É o que o servo do Senhor falou: Senhor, eu ouvi a tua palavra, e onde a palavra do Senhor chega tem milagre, tem poder. Fala uma palavra de gratidão, ouça agora, ouça agradecer a Deus. Fala uma palavra de obrigado para o Senhor, principalmente se o adversário da nossa alma quiser prevalecer e massacrar. É onde o milagre vai acontecer, é onde o nome do Senhor está sendo glorificado, é onde está havendo, onde está acontecendo salvação. Os profetas, os servos do Senhor do passado, os servos do Senhor que estavam louvando aqui, estavam declarando a grandeza do nosso Deus. Toma posse dessa grandeza e fala: Senhor, muito obrigado pelo milagre que está descendo, muito obrigado por tão grande salvação, muito obrigado pela cura, muito obrigado pela restauração, muito obrigado por esta equipe que está adorando, louvando, servindo, aleluia, gemendo, descendo. Provérbios 8:17, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão. E acredita, o Senhor está te movendo, aleluia, com o poder da sua unção, para que você, a gente possa voltar a esta casa de oração e dizer assim: até aqui nos ajudou o Senhor, o milagre aconteceu, houve a restauração, houve a conversão, houve a cura. É esse Deus que está falando em meio aos anos. Obrigado por avivar a tua obra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você toma posse dessa palavra, se você está literalmente sendo movido pelo Espírito Santo, e a gratidão do Senhor está tomando conta de você, porque está, dê a sua melhor salva de palmas àquele que é o autor e consumador da fé, aquele que está movendo céus e terra ao meu e ao teu favor. A vitória é certa, a vitória é nossa, somos mais que vencedores, em nome de Jesus. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra, a Ele todo o louvor, a Ele toda a adoração. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe.